Pois é. Eu vou ajudar o pessoal ali rapidinho na tela. Vai falando. Vou ajudar ele. Dá pra sair? Bom, isso aqui, ó, quem sabe faz ao vivo, pessoal. A gente tá fazendo aqui as coisas na medida que as coisas vão acontecendo, né? Mas, Mauro, não, de fato, né? O Luciano Ayan, ele muita coisa vai vir agora dele. Aí eu peço o seguinte, pergunto o seguinte, né? Vou só jogar aqui só. E se ele fizer delação premiada? Ai, ter deputado complicado, maluco. O que eu gostei de ver foi o Ale Frota, né? Dando a louca. Que ele publicou no Twitter que integrantes do MBL foram presos por lavagem de... Sério, boy. Tu vai dar de louca mesmo? Nem conheço, tá? Nem conheço. Faz egípcia. Faz a louca, egípcia. Tá bom, pra cacete. Tá ficando doido, meu irmão. Pra cima de Moá, fruta. Pra cima de Moá. Ah, não, né? Tem condição não. Não, mas de fato, se o Luciano Ayan de fato resolver abrir o bico aqui, olha, muita coisa. Não é só deputado não, meu filho. Não é só deputado não. Ali tem muita coisa rolando. Empresário. Puta vida. E de empresário vai pra empresário. Cara, é aquele efeito... Exatamente o que foi. Assim, eu tenho um nome de um cabra que eu tenho. Eu não vou falar porque eu não tenho como botar aqui a prova. Tudo bem. Mas eu tenho o nome. Lembra o chuveiro. Temos as imagens aí? Como é que nós estamos? Temos. Então, vamos lá, Max. Isso, temos aqui as imagens, vamos botar... A gente está com essa dificuldade, a tela. A gente tem que agradecer, né, a Polícia Federal por ter levado o computador da edição, levou o computador que eu usava aqui, que ajudava. Então a gente está com essa dificuldade. A gente está recuperando graças a vocês. E ao Alexandre Moraes. Pois é. Então, eu acho que ele tá usando o computador daqui tudo na cara. Tô brincando. Não dá mais, busca a pessoa de novo. O nome dele é Cabeça de Piroca. Vamos lá, Max. Senhor Cabeça de Piroca. Então a gente teve acesso aqui aos autos, não são sigilosos, inclusive, tá? Isso é do Ministério Público, tá, gente? Ministério Público, de um processo que o Luciano Ayan, né, foi convocado, lá estava sendo acusado, e aí ele levou, ele mesmo, tá? Levou esses prints, estão nos autos do processo, como prova. Tá? O próprio Luciano Ayan que botou isso aqui. Então, olha só. Ele tá contratando aqui um Aurélio, tá? Que não vem ao caso. E aí ele fala aqui, ó, o Pedro, então lembra aquilo que a gente falou? Pedro Deiró. Já deve ter comentado contigo algo a respeito. Ele tá lá explicando como é que funciona a questão de monetização do Google AdSense, né? De clicar, né? Porque nessa época aí dava muita grana, né? Quando você... os cliques, né? E uma página de milhões de acessos. Então, aí aqui, ó. Primeira página. Bota só 100% ali na tela, que eu acho que tá cortando ali. Só no compartilhamento ali, jogar 100%. E se vai chegar ali. Não aumentou. É estranho. Põe. Tem que botar scale ali, ó. No scale, Aí. Agora sim. Beleza. Muito bem, vai lá, Max. Então você tá vendo aqui, ó. E aí ele já põe a primeira página dele, para vocês verem como é ele mesmo falando. ceticismopolitico.com. E aí tá aqui, ó. Isso já é uma parte mais adiante da conversa, mas é só para vocês verem, ele tá falando aqui da extensão, mas só para vocês verem, ó, que ele dá o e-mail dele, carlosafonso.gp@gmail.com. Então é o próprio Luciano Ayan quem está falando aqui. E aí, olha só. Aí ele fala que, olha só, ele diz da audiência e tal, olha as páginas todas que ele coordena, tá? 3 milhões em média de views por mês para cada um dos 3 sites, Jornal Livre, Ceticismo Político e o Diário Nacional. Todas essas páginas eram coordenadas por ele, tá? E o CBM entraria pela mesma meta. Segundo, aí ele botou aqui, ó, quanto mais tráfego tiver, mais dinheiro, né? O que ele Aurélio está falando. Pedro falou que tem mais algumas páginas. Pensei que a Memes da Corrupção era maior, né? E aí depois ele vai dizer que é o Jornal Livre. Aí mais para frente ele vai dizer isso aqui, ó. Gostei do resultado e tal. Vou te mostrar quais são os outros dois. Aí tá aqui o Diário Nacional e o Jornal Livre.
E aí depois ele diz aqui, ó. Não, a maior... Essa aqui que é a continuação daquela, tava trocado. A maior é o Jornal Livre. Eu te mandei o logo de todas. CBM é o maior das páginas no Facebook. Mas o CP, né, o JL, né, o Jornal Livre, Diário Nacional, possuem conteúdo automaticamente compartilhado no MBL. Tá? Então, para quem achar que não tinha relação nenhuma, tá aí, ó. A gente está... Lembra aquela denúncia lá do Roger Scar falando que o que entrava ali depois em algumas horas compartilhado no MBL? Então tá aqui, ó, faz todo sentido o próprio Luciano Ayan falando, ó. Lembrando que esses prints aqui nós obtivemos por meio do relatório, né, que está dos autos do Ministério Público. Tá? Isso não é algo que o Terça Livre recebeu e averigou como sendo do Luciano Ayan. Isso é do Ministério Público de São Paulo, dizendo que é do Luciano Ayan. Exato, Tá? que ele mesmo teria entregue, inclusive. Ok. Né? E aí tá, ó. Ah tá, vou te explicar. O MBL tem uma página de Facebook de 2,5 milhões de pessoas e gera seus próprios memes, quando ele faz a pergunta lá dos memes, né? E possui sites parceiros, que são os 3 sites meus. E ainda põe risos. Porque na verdade não é parceiro, né? É a mesma coisa, tudo a mesma coisa. E agora o Corrupção BR, que era um outro site que ele estava criando, que era dele também, e que ia fazer parte dessa rede toda de informação com o MBL. Ou seja, temos os sites de notícias, cada um com sua base de público, né? Veja, é essa visão empresarial mesmo, que sozinhos dão o tom do conteúdo jornalístico do MBL. São esses sites do Luciano Ayan que dão o tom do conteúdo jornalístico do MBL. Novamente relembro aqui aquela denúncia do Roger Scar lá, em que ele fala que era o Luciano Ayan quem dizia quem que ia apanhar, o que ia ser publicado em cada um dos sites, para depois o MBL republicar. Tá, rapidinho, Max, dá só uma pausa. Coloca a câmera na gente aqui, que eu quero explicar uma coisa pro pessoal que está nos assistindo. A natureza do que está acontecendo com o MBL é exatamente tudo aquilo que eles nos acusaram de ser. Isso é fundamental que vocês entendam. Enquanto nós aqui temos uma empresa com CNPJ, empresa pagadora de impostos, eu e o Ítalo, que somos os donos, com sigilo bancário quebrado e nada irregular, criminoso, ou seja lá o que for, foi encontrado, esse é o MBL. Vejam a diferença de quando nós criticávamos o MBL e as pessoas falaram, vocês estão dividindo a direita. Né? Vocês estão dividindo a direita. Não, nós estamos separando. Primeiro a gente separou os homens das crianças. Agora nós estamos separando os criminosos das pessoas de bem. Das pessoas de bem. Que isso fique claro para você que está nos assistindo. Exato. Eu disse em entrevista a Leda Nagel, eu quero mesmo que vão na minha casa revirar tudo, porque assim vai comprovar tudo o que eu falei. Lembrando que o Jornal Nacional, o Fantástico, a Rede Globo, chegou a insinuar várias vezes, e ele disse na CPMI das fake news que não recebe dinheiro, ao mostrar o relatório do Google AdSense pagando R$ 4,28, sem falar valor, R$15, R$30. Quanto que o Luciano Ayan falou aí, Max? De valor? Calma aí. 3 milhões. 3 milhões, né? Então vejam, o Terça Livre foi parar no Fantástico, no Jornal Nacional, por R$ 4,28, R$15 e R$30 no máximo. No total foi R$30. 35. R$35. Eu nunca lembro, porque esse valor é tão ridículo, tão exótico. Sim. E o Luciano Ayan foi preso por desvio de 400 milhões. Vocês têm noção da diferença entre R$30 e 400 milhões, sendo que um é recebido de forma lícita e o outro de forma ilícita e criminosa?
Eu falei ontem. A noite não dura para sempre. O tempo é o melhor remédio. Desculpa te interromper, Max. Não, só faltava mais um print, na verdade. Vai lá. Coloca lá na tela. Então tá aqui, ó. Não deixe de compartilhar, hein? Esse boletim é importantíssimo. E aí ele põe IDN, que é novo, com 6.000 curtidas. O Corrupção BR é grande no Facebook, tem quase 1 milhão de curtidas. E aí até o outro responde: caramba, então vocês estavam com uma mina de ouro nas mãos, mas não estavam sabendo. Exato. E tem mais alguns vindo aí. Ou seja, provavelmente mais sites, mais perfis, né? Na verdade, eu sou o Spin Doctor. Ele mesmo se autotitula como Spin Doctor. Eu defino as pautas e manchetes. E o time cria o conteúdo. E o Pedro cria as manchetes do Corrupção BR. Todo explicado. Tudo aqui explicado. Não E tem... muito em forma de Infowar. E lembrando aquelas denúncias que eu e o Ítalo fizemos quando éramos só nós dois, nos programas antigos chamados Deu na Telha, onde nós comentávamos que o Pedro Deiró, né, a família dele, é ligada, a próxima, né, do Caetano Veloso. Você lembra disso, Ítalo? Lembro. Né? Lembro. Do Caetano Veloso, e recebia dinheirinho de Lei Rouanet com os projetos musicais que faziam. Então vejam que absolutamente todas as acusações que eles fazem à direita brasileira é exatamente aquilo que eles acabam operando. Você quer falar alguma coisa? Não, vem aqui, fala no microfone ali, Max. Só uma retificação, pessoal. Esses prints são de um processo movido pelo próprio Ayan contra um desenvolvedor de sites. Tá. Então Alta é mais ainda, isso só dá mais autenticidade a esses prints. Ou seja, é o próprio Ayan quem entrou com um processo contra um desenvolvedor de sites e ele mesmo juntou esses prints todos aos autos do processo. Fica evidente porque você vê que o print ele tá tirado na primeira pessoa, né? Pelo Ayan, né? Tá verdinho. É verdade. Tá verdinho. É verdade. Interessante. Então, foi de fato. Os prints partiram dele, da conta dele. Sim. E não do outro. O bom disso tudo é que a gente vai começar a ver. Por isso que eu digo pra você, rapaz. Quando o Frota pegou e disse: não, eu vou sair, vou pra pegar um não sei o que da cultura. Lembra que ele falou isso aí? Rapaz, é complicado, né? Ele queria sair da CPMI das fake news pra cultura e absolutamente do nada. Queria sair. Porque com certeza ele viu dentro dos autos, né, do processo do inquérito, que não tinha nada, nenhuma prova. Agora você vê, um dos principais, se não for o principal indivíduo que fazia os dossiês, metia quem queria lá dentro da CPMI e tudo preso. Agora a gente vai começar a ver essa estrutura ruir. Ela vai começar a ruir, eu não tenho dúvida. A CPMI, daqui a pouco a Peppa sai e o negócio vai... É sério. Daqui a pouco a pessoa começa a debandar. E lembrando que isso não afeta a direita exatamente por causa das pessoas chatas como você, Mauro e Ítalo. E tu também, tu é chatão. Te empolga, Graças às pessoas chatas que falavam: esse pessoal não pertence ao nosso grupo. Sim. Esse pessoal não pertence ao grupo. E muitas pessoas que, óbvio, às vezes por a ausência de informação, falavam assim: gente, agora não é hora de brigar. Agora não é hora de debater sobre isso. Sabe quando deram conta? Depois daquela live macabra que eles fizeram. Lembra? Uhum. Falando do presidente. Ali que o pessoal começou a dar conta de o que era este lixo chamado MBL.